Olá pessoal, estou aqui para começar a nossa live com a doutora Rosane Tumerman, que é uma bênção, uma terapeuta, pastora, e eu já vou colar aqui um comentário, que é o mesmo título aqui em cima, em que eu convido você a garantir já a sua inscrição para o Mulheres DT, que vai acontecer dias 15 e 16 de agosto, tá quase chegando. Vai ser em Itajaí. E eu sei que muitas de vocês têm vontade de conhecer ali a região de Santa Catarina, Balneário Camboriú. É tão bonito lá, gente. Realmente vale a pena você planejar, quem sabe ir com as amigas. E se você é da região, então não tem desculpas, né? Já tem onde ficar hospedada, já tem muito mais facilidade. Mas eu sei que tá vindo gente de várias partes do Brasil e de outros países, porque desta vez, além do Mulheres DT, nós estamos nos unindo com a conferência Autênticas, com a pastora Michele Rochirola, que é a esposa do pastor Júnior, do Café com Deus Pai. Você conhece com certeza esse devocional, que tem sido uma grande bênção. E a gente tem uma programação muito linda. A gente se uniu, planejamos juntas, orando, buscando a direção do Senhor. E o tema é florescer. Por isso aqui nos comentários você já vê, eu fixei o comentário, coloquei de título também, muitas florzinhas na nossa live. Se você está assistindo depois, não está vendo ao vivo, você já viu na legenda, eu coloquei um monte de florzinhas, porque eu e a minha equipe, né, olha, até hoje coloquei uma manta aqui bem gostosa de cachemir, tô na casa da minha mãe. Falei, mãe, me empresta essa manta toda florida, linda. Porque o nosso tema é florescer. Então vai mandando esse aviãozinho da nossa conversa hoje, desta live. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a doutora Rosane, já vou chamar de uma vez. E manda essa live para alguém que você sabe que está precisando, tirar um tempo para ela, estar com a gente lá. Você que tem filhas, sobrinhas, netas, paralela à nossa conferência Mulheres DT, nós temos num outro auditório, nós mesmas, as mesmas preletoras, eu, doutora Rosane, Camila Campos, nós vamos sair da plataforma principal para irmos ministrar para as nossas adolescentes, então vale a pena demais. Lembrando também que no dia 14, que é quinta-feira, os homens também podem participar, a entrada é franca. Na quinta-noite é um culto para a família. O pastor Júnior Rochirola é quem vai estar pregando. E na sexta e no sábado, aí a programação já é toda para nós mulheres, né? E nós temos a programação já descrita direitinho no site. Deixa eu chamar a doutora Rosane aqui. Que você pode entrar, pode acessar. O nosso link tá na bio, tá nos stories. Tá assim super descrito lá para você ficar com muita vontade de estar, porque realmente está imperdível. A gente tem preparado com jejum, com oração e com um toque de amor, cada detalhe feito com muito carinho. A pastora Michele e eu, a gente tem uma amizade muito bonita e a gente dá muito certo. Muitas coisas que o Senhor tem já colocado no meu coração estavam no coração dela. Deixa eu ver aqui com a minha equipe, porque eles também falaram que vocês vão poder escrever uma palavrinha especial que já vai receber no seu direct uma mensagem da equipe que vai facilitar para você tirar suas dúvidas, para você fazer sua inscrição. E comenta aqui para mim, quem já foi em algum Mulheres DT? Escreve aí para mim quem já foi, se já foi aonde, qual que foi o tema. Eu tô aqui com frio em Belo Horizonte. E vocês, hein? Ó, vou escrever no WhatsApp aqui para a doutora Rosane, porque ela não tá me atendendo no meu request, no meu pedido para ela entrar na live. Oi, querida, estou te chamando para entrar. Doutora Rosane, ela é maravilhosa. Hoje mesmo eu conversei com ela pelo WhatsApp, eu pedi para ela. Ó, ela tá dizendo que não tá vendo, não está recebendo.
o convite para aceitar e entrar. Vou tentar de novo, ó. Arananamaxerecandalabás. E eu estava conversando com ela, porque a gente está precisando de alguns conselhos e ela sempre me instrui com muita sabedoria. Ela e outras meninas de Deus, né? Meninas, mesmo ela sendo uma senhora, nós somos. A diferença parece que vai sumindo, né? E ela me mandou um conselho tão sábio hoje. Então, eu mal posso esperar para o nosso bate-papo hoje sobre a nossa conferência Mulheres DT, que se uniu à Conferência Autênticas em Itajaí, Santa Catarina. E você que está nos assistindo é nossa convidada. Você pode vir, trazer suas amigas, fazer um passeio ali por Balneário Camboriú, Itajaí, é tudo ali juntinho, né, do lado. Tem gente que fica até hospedado em Camboriú, mas participa da conferência em Itajaí também. É muito lindo. E a gente precisa desse tempo só para nós, né? Para revigorar as forças, se fortalecer. Olha só, tá dando que não é possível ela entrar. Tá repreendida em nome de Jesus. Vamos ver, hein? Vamos ver se agora dá certo. E a doutora Rosane faz parte da programação. Deu certo! Glória a Deus! Oi, querida! Tudo Oi, bem? querida, tudo bem? E você, amada? Tô no friozinho aqui em Belo Horizonte. Como é que tá aí em Lajeado, no Rio Grande do Sul? Olha, hoje deu um solzinho, esquentou um pouquinho, mas aqui também tava bem frio. Ah, peguei uma mantinha com a minha mãe, uma cachemira bem gostosa, e da mamãe ainda por cima. Parece que até o coração ficou mais quentinho, né? Como é que você tá aí? Tá cercada de netos? Esses dias eu vi uma foto linda sua com tantos netinhos. Quantos são já? Cinco, um Que balaio de bom! netos. Um balaio de netos. Herança do Senhor. Amém. Dizem que é a parte mais doce, né? É. Se ter Ros- filhos é maravilhoso, ter netos é exponencial. Rosane, e eu estava aqui, antes de você entrar, convidando as mulheres para visitarem Santa Catarina, que é um estado do nosso Brasil tão lindo, né? Itajaí fica pertinho de Balneário Camboriú, que está aí muito famoso, né? E a gente vai estar se reunindo em Itajaí com a pastora Michele Rochirola, dos dias 15 e 16 de agosto. Na verdade, eu já chego dia 14, Eu porque também. oh, que bom! Eu não quero perder de jeito nenhum o culto anterior da parte das mulheres, em que o pastor Júnior Rocherola vai estar pregando para toda a família. A entrada é franca no dia 14, na quinta, mas é no dia 16, 15 e 16, né, na sexta e no sábado, que você entra na programação. E eu queria que você contasse um pouquinho para as mulheres que nos assistem o que é que você está preparando para compartilhar de tanta sabedoria que Deus tem te dado, como uma pastora, terapeuta, uma mulher de Deus que já construiu uma família maravilhosa, uma carreira profissional maravilhosa. E já atendeu por décadas num consultório e tem tanto para compartilhar com a gente. Bom, me foi pedido trabalhar sobre como se forma uma identidade, né? E também como conviver e florescer, mesmo num ambiente disfuncional, porque muitas vezes nós não estamos plantados, né, num ambiente saudável. Às vezes o nosso ambiente familiar não é um ambiente propício, se nós formos pensar em terra, não é uma terra nutrida para que a gente floresça. Então, nós vamos conversar sobre isso. E o terceiro tema que eu vou trazer é como florescer na maturidade, né? Ou naquilo que se chama melhor idade, como envelhecer florescendo. E Ana, para falar bem a verdade, eu levei um susto quando veio esse tema para mim, porque eu pensei, por que será que ela está me pedindo para falar sobre isso? Quem que teve esse abuso de mandar uma ideia dessa? Me conta. Não sei quem fui que tive essa ideia. Quero Mas chegar aí lá eu me dei bem. conta. Aí eu me dei conta que tá tudo certo a gente envelhecer, mas o que a gente não pode é deixar de florescer, né? Com certeza. E eu olho para você como uma inspiração, Rosane.
né? Eu quero chegar também, né, na sua idade e continuar, né, também bem mais velha do que você é. Eu quero chegar até o último suspiro, né, com esse sorriso que você tem, com essa garra, com essa disposição, com sonhos, crescendo para poder ajudar outras pessoas. Porque é nisso que está a nossa vida, né? Em receber o consolo de Deus para consolarmos outros. E, Rosane, você também deu aula nessa estação da Escola de Mulheres DT, que já está tudo gravado, sendo editado. As mulheres que são nossas alunas já começaram a te escutar. Na semana passada, a gente subiu na plataforma da Escola de Mulheres DT a nossa conversa para que elas ouvissem um pouquinho da sua vida. Hoje mesmo, quando eu postei que a gente estaria juntas aqui na live, várias alunas foram as primeiras a comentar, dizendo: Meu Deus, a doutora Rosane está me ajudando demais. A primeira aula com ela já foi assim maravilhosa e tal. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida. Quem é a Rosane? Para as mulheres que estão aqui na live, ao vivo, ou as que vão nos assistir em algum momento, porque você vai falar sobre isso tudo, identidade, florescer mesmo quando o nosso solo, né, onde nós fomos plantadas, a família de origem, não é uma terra muito boa, muito preparada, como vencer esses obstáculos, e também sobre a sua vida, né, como uma mulher mais velha, como você pode nos ajudar também a florescer na terceira idade. Mas como que a Rosane chegou a poder dar esses conteúdos, poder ensinar? Né? O que é que você pode nos contar assim que foi essencial na sua jornada para te fazer, te forjar para ser quem você é? A gente cresce, via de regra, a partir de desafios do meio. Eu sou a filha mais velha e neta mais velha de um clã. Sou natural de Caxias do Sul e ao meu redor eu tinha muitos primos e esses primos tinham muita dificuldade de aprender. Eles não tinham um ambiente familiar adequado para que eles pudessem fazer temas e se desenvolver. Meus pais tinham um restaurante, eu precisava trabalhar no restaurante dos meus pais. Então, depois do almoço, eu tinha que limpar o restaurante. Eu botava os meus primos todos sentados no restaurante, ali nas mesas do restaurante, e acompanhava eles nos temas. Então, enquanto eu limpava o restaurante, eu botava eles ali e eu começava a fazer tema. O que que Quando é esses tema? O estavam que que é tema? Eu acho que é algum termo que tema vocês de usam aí no casa, sul. Ah, lição de casa. nossa, em Minas a gente fala para casa. Que Aqui é legal. tema de casa. Então eu apontava os lápis com eles, fazia as tarefas, ensinava a ler, escrever, fazer as correções necessárias. E eles iam embora. E bem do lado do restaurante dos meus pais ficava a Randon. E O logo que é a depois, Randon? Randon é uma Rodovia? fábrica de carrocerias de implementos rodoviários, muito famoso no Brasil. E os funcionários da Randon, os mais graduados que podiam, saíam para fazer lanche no horário que eu estava cuidando do restaurante. E meu pai ficava muito bravo com isso, porque ele dizia: que eles têm que vir fazer lanche quando você está aí? Que nada, eles adoravam vir porque a gente conversava e eu literalmente era conselheira daqueles engenheiros, daqueles arquitetos, sendo uma adolescente, uma Uma meninoca, guria, como vocês dizem. uma guria do Rio Grande. E toda essa minha história, então, foi forjada sempre nessa coisa, também nessa herança que eu recebi dos meus pais, de ajudar as pessoas, de servir as pessoas, né? No comércio a gente tinha que fazer isso, mas também na vida. E como eu venho de uma família que sempre participou de igreja, a gente aprendeu muito isso, esse viés do cristianismo estava muito presente na cultura da nossa família. Então, a gente tinha que servir. E a partir disso, foi muito natural que a minha vocação fosse procurar algo na área, né, de cuidar de pessoas. Então, antes de eu fazer, ao mesmo tempo, no mesmo ano, eu fiz faculdade de vestibular para psicologia e para teologia, e eu fui aprovado nos dois, mas eu decidi que eu faria primeiro teologia, porque depois que tu faz psicologia, tu entra no mercado de trabalho, e daí essa questão de fazer teologia, Não eu ia dar sabia no muito meu coração encaixar, né? que
não ia dar certo. E foi ali então, fazendo teologia, que eu conheci meu marido, Hum. e nós namoramos, e Pastor nós Rude, casamos. querido, eu vivo falando com o Gustavo, amor, eu quero ir em Lajeado, eu tenho que ir em Lajeado e você tem que ter um tempo com o Pastor Rude lá na Disney de vocês, na biblioteca do Pastor Rude. Ele tá esperando, ele tá esperando. E daí nós casamos, e daí eu já comecei a faculdade de psicologia. Sempre foi muito forte dentro de mim uma inquietação com uma vida medíocre. Eu não suportava ver as pessoas se conformando com uma vida medíocre. Aquilo me Uhum. incomodava, mas me incomodava profundamente, em qualquer aspecto, financeiro, físico, emocional, né? Então, esse incômodo, mais tarde eu entendi que era um incômodo do céu, né? Porque Deus não criou a gente para vidas medíocres. Deus criou, Jesus pagou um alto preço para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, em todos Amém. os sentidos. Então Amém. eu me encontrei muito perfeitamente no centro dessa vontade de Deus de ajudar as pessoas a se encontrarem com Ele e de termos esta vida em abundância. E você viu que o pessoal aqui tá só dizendo: Ana, estamos esperando em Lajado, Ana, estamos esperando em Lajado. Gente, é verdade. Eu pus meu óculos porque sem ele eu já não enxergo. Eu já É, tô, mas o pessoal tá dizendo isso. eu já tô entrando nesse tempo de florescer mais velha, tô amando. Mas pode deixar, ó, tô vendo, ó, pode deixar, gente, eu vou, eu tô crendo que eu vou, já tô conversando com o marido. Lajeado tá em peso aqui na nossa live, que maravilha! É o tanto que tu é querida, Rosana, né? Assim que vocês É o falam, tanto tu que é. você, querida e esperada aqui, amiga. Amém. E Rosana, você fez o seminário, conheceu o pastor Rude, fez a psicologia. E isso, num tempo, eu quero te falar isso assim, bem abertamente. Eu não sei no seu meio. Eu que já conheço mais a sua história, você veio do ambiente da igreja luterana, né? Isso. Mas no meu meio, né, que eu cresci, Batista Renovado, é, eu não conhecia nenhuma psicóloga, muito menos mulher e crente, né? E como foi isso? Porque você falou uma expressão na Bíblia que eu amo, que tem tudo a ver com a nossa conferência que vai acontecer. Quem chegou aqui na live, caiu agora de paraquedas, ó. Tô conversando com a doutora Rosane, que é uma das nossas preletoras na conferência Mulheres DT, que está se unindo à Conferência Autênticas, da pastora Michele Rochirola. Nós vamos estar em Itajaí, Santa Catarina, dias 15 e 16 de agosto. E se você for no link da bio ou nos stories, você já vai sair ali no site que tá lindo, com a programação maravilhosa. E eu tô batendo um papo aqui com a doutora Rosane. Enquanto ela vai continuar compartilhando um pouco da jornada dela, que a trouxe a esse lugar de poder ser uma mulher que nos ensina, nos inspira, eu quero dar outra a notícia boa que chegou aqui agora da minha equipe, Rosane, que se o pessoal escrever autênticas, autênticas ou autênticas, isso. Aqui nos comentários, pessoal, começa a escrever autênticas, autênticas. Vocês vão receber já por DM o contato da equipe, tá? Eles conseguiram colocar aqui uma automação para que você escrevendo autênticas, isso, olha, já começaram a escrever autênticas, autênticas, autênticas. Isso, obrigada, pessoal. Vai escrevendo autênticas. Autêntico. Olha, muitas mulheres já estão escrevendo. Escreve autênticas, porque a minha equipe do Mulheres DT já vai fazer contato com você para tirar todas as suas dúvidas e facilitar para que você se inscreva, para que você esteja comigo e com a doutora Rosane, agora em agosto, em Itajaí. E mais, me falaram, Rosane, que tem uma promoção chegando por aí para quem se inscrever como nossa aluna. É, isso mesmo, olha, quem comprar o ingresso da conferência e quando for fazer a matrícula para a escola que está quase abrindo a matrícula para a próxima estação, se for uma mulher que já se inscreveu para a conferência, vai ter uma promoção lá como aluna. Amei,
aí, viu? A equipe aqui, ó, tá? De parabéns com as ideias ótimas. Ontem Então, mesmo, ontem mesmo uma pessoa me pediu quando é que ia abrir novamente as inscrições para a tua mentoria. E eu quero falar uma coisa sobre a Ana agora, ah, tá? Eu fiquei, Ana, encantada em gravar com você. O teu povo é maravilhoso, a tua equipe é fantástica, mas você é maravilhosa. E eu não tô rasgando cedo, eu não sou uma pessoa de ficar rasgando cedo. Mas você é maravilhosa. A Ana, gente, as aulas dela que eu assisti são muito bem feitas, são assim de uma excelente qualidade. Ela se prepara, ela entrega. E eu fiquei ali assistindo para ver se tinha alguma coisa que eu podia dizer. Olha, Ana, quem sabe não é bem assim. E, eu gente, eu te pedi até, eu aviso. falei, doutora Ela Rosane, ouve, pediu. me corrige, me ajuda. Não, mas foi fantástico, foi um grande privilégio. Mas Amém. então, uma das coisas que me ajudam a florescer, e eu sinceramente, eu sou uma pessoa que decidiu florescer. Mesmo frente às adversidades da vida, eu decidi me posicionar como um ser que quer florescer, que não vai se deixar abater pelas circunstâncias da vida, mas que vai olhar para os olhos de Jesus e vai enfrentar e vai superar as coisas. Porque na vida é assim. As adversidades, o dia bom e o dia mau existem para os bons e para os maus. O É sol nasce verdade. sobre os justos, sobre os injustos, a doença vem sobre os justos, sobre os injustos. Então não é isso que vai definir. O que vai definir é o que a gente faz com isso que nos acontece. E mesmo com as coisas que me aconteceram, com as dificuldades que aconteceram, eu decidi florescer, porque a gente decide. Ou a gente decide ser como um repolho que frente às adversidades se fecha em si, ou a gente decide ser como uma rosa, que ela vai se Uau! abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. Oh, E, glória! e por isso que eu digo que é tão importante o ambiente onde a gente convive, né? Nós precisamos escolher os ambientes, escolher as mesas onde nós vamos nos nutrir, escolher as pessoas que vão nos inspirar, a fim de que nós possamos literalmente ser impactadas pelo perfume dessas pessoas. Aqui eu Amém. sempre digo que a gente deixa marcas nas outras pessoas. Se a gente está cheirando bem, nós vamos deixar um cheiro bom na roupa da outra pessoa. Se a gente cheira mal, a gente vai deixar esse cheiro também. E isso é escolha, né? Então, hoje, durante o dia, enquanto eu estava me preparando para essa nossa conversa, eu me lembrei muito, o tempo todo, de uma música linda. Não sei se você conhece, de uma cantora brasileira que canta assim: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. E é isso aí, todas nós precisamos ser banhadas nessas águas que correm do trono de Deus, a fim de que essa sujeira da dor, dos maus tratos, dos abusos, não fique impregnada na gente, no corpo da gente, adoecendo a gente, na alma da gente, mas que nós possamos, por causa dessa graça de Deus, desse amor, ser banhado nessas águas purificadoras, Amém. para que a gente realmente, né, possa beber desse rio e ser transformado, ser curado, para que nós também possamos, nesse mundo tão doente, ser instrumentos de Deus da cura de outras pessoas. Amém. E é comprovado, né? Você que conhece tão bem Israel, eu ainda não conheço, mas vou chegar lá. Vamos comigo, doutora Rosane. Tá chegando esse final de setembro, eu tô indo, vamos. Vamos. Mas meu marido quer ir junto, ele tem que ir junto. Bom, então, julho do ano que vem. Então, assim, Israel é um país que quem conhece Israel diz que Israel não tem terra boa, não tem terra fecunda, né? Deserto, né?
Mas assim, as nossas vacas produzem uma certa quantidade de leite aqui, com as terras férteis, as terras boas. As vacas deles produzem no mínimo 50% a mais daquelas terras estéreis, né? Então é tudo uma decisão da gente usar a diversidade também como uma possibilidade de crescimento. Não, ninguém fica forte, protegido na vida. A Uau! gente só cresce quando exposto às adversidades. O carvalho, por exemplo, que é uma árvore que é usada como madeira muito forte, e as árvores que são usadas para fazer navios, cascos de navios, elas não estão protegidas no meio da floresta. Elas estão em campo aberto, expostas aos ventos, às tempestades. Então, o que a gente sabe, né, da psicologia é que uma criança que ela é super protegida, ela não garra vigor, ela não garra força, ela não garra imunidade, como se diz aqui, né? Ela adoece muito facilmente, ela não consegue enfrentar obstáculos, né? Enquanto a criança que ela é exposta, ela é incentivada a enfrentar dificuldades, ela fica mais forte. Quando a gente fala na psicologia em resiliência, justamente a resiliência é a capacidade do ser humano, ou dos metais, ou dos outros, né, das outras coisas da física, de suportar a adversidade e de utilizar essa adversidade para crescer. Mas o problema da resiliência é que ela cresce durante um tempo, depois ela volta para um lugar comum. Então, nós somos chamados como filhas de Deus, filhos de Deus, não apenas a sermos resilientes, que é a palavra da moda. Não. Existe um conceito na psicologia que é o conceito do antifrágil. E o que é o antifrágil? É você absorver as dificuldades da vida, você aprender com elas e utilizar elas realmente para crescer. Então, o antifrágil é um conceito mais avançado de uma envergadura de pessoas que sofreram, aprenderam com aquilo, não adoeceram e hoje são capazes de utilizar a sua dor como um instrumento de cura sobre outras pessoas. Aleluia! Que lindo! Enquanto você falava, eu tive uma impressão aqui, né, da minha santa imaginação, da diferença de um cristal para um diamante. Porque o cristal, ele é tão frágil, né? Porque o material dele também é transparente, pode ser lapidado, mas se ele cai no chão, ele quebra. E o diamante, ele também é transparente, ele pode ser lapidado, ele também reflete a luz em cores, mas ele é tão forte, tão resiliente, né? Porque ele sofreu tanta pressão e tanto calor ali nas profundezas da terra, que ele é usado, né, como uma ponta para cortar tudo, mas ele não é cortado. Sim, é Então, nós, como verdade. mulheres, né, nós somos assim chamadas de delicadas, de frágeis, mas isso não significa que nós somos fracas. Não. Tanto que na biologia a mulher é considerada o sexo forte. Um bebê menino, quando nasce prematuro, ele tem 40% menos de chance de sobreviver do que se fosse uma menina. Uau! E a É, dor do parto, né? Que resiliência! E as mulheres geralmente têm mais de um filho. Antigamente, então. é isso aí. Então nós precisamos não sermos capturadas pelas coisas que nos acontecem, pelas dores da vida. Amém. Nós precisamos aprender com essas dores, mas decidir ser maior do que essas dores. Amém. Crescer, evoluir, transformar essas nossas dores em experiência. Em Aleluia. 1990 eu sofri um acidente de trânsito e eu quase morri. Eu tive traumatismo craniano, perdi memória, concentração, raciocínio e perdi completamente a memória. Eu lia um parágrafo, não sabia o que tinha lido e fui atendida pelos melhores médicos do Rio Grande do Sul. Quebrei nariz, fraturei o rosto, quebrei maxilar, foi horrível. E o médico neurologista naquela época que me atendeu era o melhor neurologista
que tinha à disposição em Caxias do Sul, que é uma cidade grande aqui do Rio Grande do Sul. E eu dizia para ele, mas eu preciso voltar, eu preciso voltar. E ele me dizia, você tem que se conformar. O teu cérebro, os teus neurônios morreram. Você tem que se conformar que aquilo que você era não existe mais. Morreu. E eu dizia para ele, mas eu não aceito. A minha vida é ler, a minha vida é cuidar de pessoas, eu não aceito isso. Ele dizia, você tem que se conformar. Você tem que procurar uma outra profissão, ele me disse. E eu pensei, vou fazer o quê? Vou fazer pão? Vou fazer... Até para fazer tricô eu não conseguia fazer tricô, porque não conseguia guardar qual era o próximo ponto que vinha na fila. E você já era casada, já era mãe, já era pastora, Sim. já era psicóloga, terapeuta? Sim. Eu tinha 2 filhos pequenos e nessa ocasião eu tive uma experiência de ir para o céu. Eu fui para o céu e passei um tempo lá e me pediram lá em cima se eu queria ficar ou se eu queria voltar. E eu vou te dizer bem sinceramente, Ana, eu vi meu marido, eu vi meus filhos, eu vi meu filho Alexandre, que tinha 3 anos, eu vi a Carolina, que tinha 2 anos. Eu vi os 3 e eu pensei, por mim, eu ficava aqui. Eu ficava aqui, tava maravilhoso. Mas por ele, por aquele homem com aquelas 2 crianças pequenas, eu pensei, eu tenho que voltar. E quando eu voltei, toda a paz e tranquilidade que eu tinha lá no céu acabou, porque daí vieram todas as dores do acidente, eu estava completamente fraturada. E aquele médico que dizia que eu não ia voltar, minha memória não ia voltar, meu raciocínio não ia voltar. Mas algo dentro de mim, como filha de Deus, eu chorava diante de Deus. Eu clamava por Deus e eu dizia, Senhor, eu não aceito isso. Eu sei que não é o propósito que tu tem para minha vida. 1 ano eu não pude ir para o sol, porque eu tinha muitas cicatrizes no rosto, né? Dentro de casa eu precisei ficar. E eu lia um pedacinho, eu não conseguia saber o que eu tinha lido. Então eu desenvolvi técnicas de poder ler, escrevendo palavras ao lado do parágrafo que eu lia. Para depois reler tudo de novo e só ler as palavras. Eu fiz tricô, eu fiz coisas assim para fortalecer minha memória. E eu vou te dizer, Ana, que sinceramente hoje eu tenho uma memória fantástica. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Vale do Taquari, nós perdemos pontes. Pontes foram destruídas. Então, Com as enchentes, né? exatamente, com a catástrofe. No meu cérebro, o médico explicou exatamente isso, né? Que estradas foram destruídas, caminhos foram destruídos, pontes foram destruídas. Mas o Espírito Santo de Deus, naquela época, contra a medicina, contra o saber da medicina da época, ele me incitava a não desistir, a não desistir, a não desistir, a persistir. E eu chorava e eu continuava por mim e pelos meus filhos. E o fato de ter sobrevivido a isso, de ter me recuperado, exatamente essa minha dor, que foi minha dor tão profunda, foi exatamente o substrato que Deus pôde usar para que eu ajudasse outras pessoas. Então, durante muito tempo eu trabalhei com pacientes terminais, pacientes que sabiam que iam morrer. E como eu tinha visitado o céu, porque as pessoas dizem assim, ninguém foi lá e voltou para saber como é que é. Eu pensei, eu fui! Eu sei como é que é lá. Então eu podia acompanhar esses pacientes e dizer para eles, criatura, confia em Jesus, entrega a tua vida a Ele, dá a mão para Ele, porque Ele vai te guiar, Ele vai cuidar de você, Ele vai te levar para esse lugar seguro. E eu podia dizer isso porque realmente eu tinha vivido isso, eu conhecia isso. Mas também eu pude ajudar muitas pessoas que tinham sofrido traumas gravíssimos, tinham perdido a capacidade de, por causa de AVC, de falar ou outras dificuldades assim. E eu pude, por causa daquilo que eu vivi na minha vida e superei,
eu podia dizer para eles: se eu conseguir, você também vai. A gente Aleluia. está junto aqui. E isso é uma coisa incrível, que a gente, como mulher, precisa entender que nós temos um poder muito grande de superar adversidades. Deus colocou isso dentro da gente. E que a gente precisa usar mais esse poder que Deus deu para a gente em benefício da nossa família, da nossa comunidade e em benefício das outras mulheres. O mundo Aleluia. ensina a gente a competir umas com as outras. E isso é diabólico. O céu ensina a gente a cooperar umas com as outras. Amém, E nós amém. precisamos aprender a cooperar, a impulsionar umas às outras. A minha filha está aqui, eu tenho muito orgulho dela. Ela é uma mulher incrível, maravilhosa, uma psicóloga fantástica. E eu sei que ela vai muito longe. E eu torço por ela para que ela vá muito longe. Nós precisamos, eu vejo outras tantas amigas aqui que a gente precisa empurrar, impulsionar, que cada uma encontre o seu lugar e esteja no centro da vontade de Deus. Porque eu trabalho com mentoria de alta performance de carreira e de vida. E eu sempre digo para as pessoas: se você quer descobrir o propósito da tua vida, você precisa estar conectada com o autor da tua vida. Ninguém sabe efetivamente do propósito da sua vida se não está em contato com quem te criou. Então, o mundo vive por propósito, mas é o propósito que eles inventaram. Cada um pode inventar o seu propósito e tá tudo certo. Se a batedeira acha que ela pode ser liquidificador, quem é que a gente vai dizer que não, né? Mas se a batedeira perguntar para o criador para que é que ela foi criada, ela vai descobrir que ela tem uma função que o liquidificador e que qualquer outro apetrecho da cozinha consegue executar. Então a gente vai ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E isso produz muita alegria, produz muito transbordo dentro da gente, né? Então é muito importante que nós mulheres façamos os temas de casa. E qual é o primeiro tema de casa? É essa questão de nos autoconhecermos, de tete a tete com o nosso pai, né? Buscarmos quem nós somos de fato. Qual é o propósito que ele deu pra gente? Qual é a missão, o trabalho? Qual é o diferencial que você tem? Parar de se comparar com as outras pessoas, né? O pessoal diz que eu sou muito petulante de cantar pra ti. Mas estão falando isso aí, eles não sabem que eu fico emocionada. E não sabem que a gente já fez até dueto, né, Rosane? Mas é isso, sabe? Então a gente tem que Ousar, né? Acreditar em quem nós somos, em quem o Senhor nos fez. Vai- isso. Então, esse autorresgate de quem nós somos, autoconhecimento, fazermos gestão de nós mesmas, gestão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, do propósito. Porque o grande problema de muitas mulheres, e eu vou dizer muitas mulheres cristãs, é que elas estão adormecidas. E eu não tenho nada contra uma mulher ser dona de casa e cuidar dos filhos. Nada contra, certo? Mas nós também fomos criadas para mais do que isso. Nós fomos criados também para impactarmos a nossa comunidade. E se a gente olhar na Bíblia, tá cheio de mulheres que fizeram a diferença na sociedade, Amém. né? Então, Deus nos colocou junto com os homens para administrarmos a terra, para cuidarmos. E muitas vezes a gente se esconde, ou por covardia, ou por preguiça, por acomodação. A gente fica escondida assim num lugar confortável, É verdade. protegido do sol, das intempéries, do pega, né? Porque Ali. quem se expõe, né, vai ser muitas vezes alvo de críticas. A gente não quer entrar nisso, né? Mas tem Só que que ser daí, valente. exatamente, só que quando a gente se autoprotege tanto, a gente também enfraquece. A gente fica mais fraca. Uhum. Uma planta, quando ela
ela fica protegida na sombra, ela não desenvolve vigor. Quando ela está no sol, enfrentando o sol e a chuva, ela sofre mais, mas ela também fica mais forte. Então, assim, se a gente efetivamente quer produzir os frutos que Deus espera que a gente produza, nós precisamos estar dispostas a sair do lugar de acomodação. Por Amém. isso que a palavra daquele médico na minha vida, ela te linta até hoje. Te conforma. Deus não quer que a gente se conforme. Ele disse: e não vos conformeis. Mulheres, não se conformem. Não se conformeis com o padrão desse século, mas sejam renovadas. Renovadas suas mentes, seus corpos, o espírito de vocês sejam renovados em Deus. Porque efetivamente assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? E com isso nós vamos ser flores. Nós Com um bom vamos perfume, com a florescer. beleza. Nós vamos poder ser flores para dentro da nossa A família. flor vem antes do fruto. Quantas Isso. meditações lindas, né, no nosso tema da conferência. Exatamente, nós vamos florescer e nós vamos nos entregar para ser, nos tornar fruto, Amém. para abençoar as próximas gerações. Amém. Amém. Então, precisa a gente ter essa disposição de suportar determinadas coisas sem perder a ternura jamais, né? Amém. Inclusive, enquanto você falava agora, quando você falava sobre a comparação e a competição entre mulheres, que é muito comum no mundo, eu lembrei das artes que nós estamos desenvolvendo para esse Mulheres DT ali em Itajaí. Então, nós vamos ter uma camisa da conferência, porque geralmente as mulheres gostam de levar uma lembrancinha daquele momento que marcou suas vidas. E a camisa da conferência, ela tem uma arte linda, que é um coração florescendo. Então, eu achei muito significativo, eu pedi para colocarem até mais umas florzinhas e tal, porque primeiro a gente tem que florescer aqui dentro, né? A gente tem que deixar o nosso interior, a sondar do Espírito Santo passar em nós, para ver se há em nós algum caminho mau, né? Endireitar, planear os nossos caminhos, regar esse coração com esse fonte de águas vivas, que você falou, cantou. E aí a outra arte que a gente desenvolveu, ela é um canteiro de flores, porque aqui dentro sou eu e Deus, né? Posso estar cercada de muitas pessoas no meio de uma multidão e me sentir só, ou eu posso estar no meio de um caos, mas aqui dentro eu posso ter paz. Ou seja, são realidades que dentro de nós podemos tratar e trabalhar e cultivar o jardim do Senhor dentro de nós, né? Independente das pessoas agirem certo conosco, aqui dentro eu posso agir certo, eu posso decidir aqui dentro fazer o que é certo, mesmo se os outros fazem errado. Eu posso perdoar quem nunca vai me pedir perdão, né? Eu posso enfrentar as convivências difíceis, mesmo que seja mais para minha cura do que para mudar o outro que talvez nunca vai mudar. Exatamente. Mas o canteiro de flores, que é essa outra arte que a gente vai ter lá também para todo lado, para as mulheres tirarem foto, né? Que as mulheres vão na conferência, gostam de tirar foto, gostam de levar uma lembrancinha. Então a gente vai ter também uma bolsa linda da congressista, que elas vão ganhar o kit com esse canteiro de flores. E o canteiro de flores é igual aquele ditado que andorinha sozinha não faz verão, né? Uma flor, minha mãe até hoje tem um vasinho de cristal lindo. Vou até ver com ela se ela deixa para mim de herança, hein? Já vou pedir, mãe, se ela tá assistindo a live aí, mãe, eu quero aquela jarrinha solitária para mim, hein? Mariana, não pega não! Que é desde a época que a mamãe casou. Eles fizeram 50 anos de casados e ela ainda tem essa jarrinha que cabe só uma flor. E o nome dela é Solitário. É a jarrinha solitária.
Mas como é diferente um canteiro, né? São muitas flores juntas. E elas são exuberantes. Às vezes são flores da mesma semente, do mesmo tipo, ou às vezes são várias flores de outros tipos variados. A gente fez uma arte com um canteiro com várias flores diferentes para representar bem essa mensagem, né? Da nossa convivência, da nossa comunhão, dessa nossa beleza. Não na competição, mas na soma, né? nesse, nesse estar junto com outras pessoas que têm o que eu não tenho, que tem o formato que eu não tenho, mas que o meu ali juntinho dela faz a gente ficar mais bonitas juntas. Então, assim, eu quero incentivar todos que estão nos assistindo. Escreva aqui autênticas, porque você vai receber na DM um contato da minha equipe, porque a conferência Mulheres DT com o tema Florescer está acontecendo junto com a pastora Michele Rochirola em Itajaí, e o Ministério de Mulheres deles se chama Autênticas. Então eu amei esse nome também. E a doutora Rosane conversou um pouquinho aqui com a gente, contou um pouquinho sobre várias exposições que o Jardim do Coração e da vida dela teve a intempéries, mas como ela escolheu florescer em meio a tantas adversidades, e por isso ela tem assim essa virtude, né, de com a sua profissão como psicóloga, com o seu ministério como pastora, com a sua experiência de vida como mãe, esposa, já é vovó de 5 netinhos, coisa mais fofa que eu vi a foto, é líder de uma ONG. Eu queria que a gente terminasse agora, doutora Rosane, falando rapidinho sobre isso, porque esses dias a gente estava aqui, né, com o coração pequeno, porque parece que voltou a chover muito aí no sul. Eu tenho alguns amigos que falaram que ficaram um pouco assustados, que os rios lá em Porto Alegre o Guaíba começou a subir de novo, e nós temos orado, Senhor, livra, continua livrando, continua ajudando o povo do sul. Mas eu queria que você encerrasse falando um pouquinho sobre algo que você citou aí da mulher não se omitir para o que ela pode fazer no mundo, sendo essa Sim. flor no canteiro de Deus, né, que vai fazer a diferença. Porque você é uma mulher que tem sido procurada como uma referência nessas situações de emergência das catástrofes que aconteceram. 2023 e 2024, não é isso? É, 23, Con- 24. Conta para quem não sabe, Rosane, e nos encoraja aí com o que mais Deus está fazendo. Em 23, então, nós acordamos numa manhã sabendo que o nosso Vale do Taquari tinha sofrido a maior catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul. E naquela manhã eu olhei para o meu marido e disse: O que nós vamos fazer? E ele disse: Não sei. Eu disse: Aqui nada. Então vamos levantar daqui, vamos em direção ao Parque do Imigrante, que é o centro de abrigo aqui para enchentes e tal. Vamos ver o que a gente pode fazer. E chegando lá, só com a cara e a coragem, né, de querer ajudar, logo fui encaminhada para coordenar a cidade mais atingida do Vale do Taquari aqui, que foi Mussum, coordenar justamente os voluntários que iriam trabalhar no setor de saúde, né, de lá. E a gente fez muito mais do que saúde, nós criamos todos os protocolos, né, de recadastramento e foi incrível, foi maravilhoso. E logo depois, 24, veio a maior catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul. Quer dizer, Não quase foi só no 90% Vale do Taquaril, mas também todo o estado, né? todo. E o Vale do Taquari foi uma das regiões mais atingidas de novo, De mais novo. gravemente ainda, né? E daí nós aqui com a experiência que já tinha de coordenar a catástrofe, e de novo, né, levantando da cadeira e se colocando à disposição, a cidade de Cruzeiro do Sul então pediu que a gente ajudasse lá. E por causa disso, dos contatos, então nós começamos a organizar a chegada de voluntários para a reconstrução da cidade de Cruzeiro do Sul, que foi a cidade mais atingida aqui no Vale do Taquari, dessa vez. Além de vocês também serem um centro de recebimento de doações, né? Porque eu me lembro Exatamente. da E a igreja de igreja, a vocês, a AME, AME, meu Deus, ah, era um galpão de depósito. exatamente. E a igreja veio com tudo. A igreja
colou junto nessa disposição de servir, e desde o dia 3 de maio até o dia 18 de dezembro, a AME foi centro de recebimento de acolhimento de voluntários para a reconstrução. Então, nós tínhamos mais de 200 voluntários. Um ano inteiro, né? O ano inteiro de reconstrução. Algumas pessoas saíram daqui em janeiro. E além de ser acolhimento dos voluntários que vieram para trabalhar, também nós servimos de base de recebimento das mercadorias de doações, e nós organizávamos essas doações, e as igrejas então mandavam seus pedidos e nós organizávamos, as igrejas vinham buscar na AME e as igrejas distribuíram. Então foi um trabalho lindíssimo das igrejas aqui do município, da região, nesse trabalho solidário de reconstrução. Glória a Deus. Então, a AME, sim, eu tenho uma alegria muito grande, né, de ver essa igreja que é uma associação missionária evangélica e que se dispõe a servir a comunidade, né, a estar de braços abertos, dizendo todo dia para Deus, né, Senhor, o que tu queres que nós façamos. Nós sabemos que o nosso propósito é ser missionário, mas dentro desse ser missionário é também ver as necessidades das pessoas, não simplesmente olhar para a questão da missão como pregação do evangelho falado, né? Mas também pregar o evangelho servindo as pessoas, né? Então, foi assim uma experiência incrível para toda a igreja. Desgastante, né? Desgastante porque foram meses ali de trabalho. Eu via os cultos de vocês aconteciam em meio a tudo isso, né? No meio das caixas. Então, algumas pessoas sentavam para frente das caixas, das montanhas, né, de coisas, outras para trás. As crianças precisavam ficar condensadas num ambiente pequeno, porque as salas delas ficaram como dormitórios, né? Mas a gente viu Deus agindo o tempo todo, e a igreja se fortaleceu nessa coisa, dessa vocação de servir, né? E eu acho que a gente, apesar de tudo, apesar de toda a dor e do trabalho que ainda está sendo feito na vida de tantas pessoas, das marcas, dos traumas que existem aqui, nós podemos celebrar a obra de Deus entre nós. Deus usou seus filhos. E uma das perguntas que eu fiz para Deus em Cruzeiro do Sul, quando eu olhei a catástrofe, eu disse: Senhor, eu não sei por onde começar isso aqui. E eu não conheço alguém que saiba por onde começar, né? E daí eu perguntei para ele, ali no meio de todo aquele barro: Senhor, onde é que tu está no meio de tudo isso? E foi incrível, porque ele me disse: eu estou onde você está. Eu estou onde teus irmãos estão. Onde os meus filhos estão, eu estou. Então, assim, foi muito lindo isso. E daí eu pensei: tá, Senhor, entendi. Então, vamos lá. Vamos, Pai, vamos, Senhor. Lá. Se tu tá onde eu tô, então eu vou estar. Se tu tá onde meus irmãos estão, então nós vamos estar. Né? Porque as pessoas precisavam entender que isso tudo, que Deus continuava sendo Deus apesar de tudo isso, né? E que os propósitos de Deus são sempre de paz e de bênção e nunca de mal, né? Apesar da catástrofe, apesar da destruição, eu tenho acompanhado tanta gente que perdeu muita coisa, mas que entende a bondosa mão de Deus em todo o tempo, consegue enxergar. E de novo é aquela decisão: ou eu fico magoada com esse Deus que permitiu tudo isso e me torno um repolho, ou eu entendo dessa graça com a adversidade. Ou eu entendo dessa graça de Deus que transborda as dificuldades, né? O Deus do Salmo 23, que está comigo, ainda que eu ande por um vale escuro como a sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então não tem dor, não tem adversidade, não tem morte, não tem doença, não tem
nada, nada que Deus não esteja presente, né? Então, e ele é presente, ele é presente. Nós Amém. precisamos parar de nos encolher e ser capturado pelo sofrimento, porque sofrimento emburrece a gente. Nós precisamos abrir as nossas vistas para enxergar a presença amorosa de Deus em todo tempo, em todo momento e em toda situação. Mesmo que Aleluia. demore um pouquinho para a gente entender, né? E também você falou aí sobre como que você, né, tão novinha, decidiu fazer teologia, ali no seminário encontrou seu esposo, pastor Rudy, vocês à frente da AME, né, dessa igreja maravilhosa, dessa ONG e tudo. E também fez psicologia, já contou pra gente como que essa flor aí do deserto floresceu depois mesmo de um acidente terrível em que você foi recomendada pelo médico a se conformar que você nunca mais ia exercer sua profissão e tudo mais que você tinha construído, né, na sua vida até então. E pelo contrário, você foi ao céu, você teve uma experiência, né, de morte, de ressurreição e de restaurar as suas pontes, reconstruir o seu cérebro. E com todo esse testemunho maravilhoso, você fala agora aí dessas catástrofes, de como você tem sido essa mulher que tem florescido no mundo, embelezado esse mundo no meio dessa lama toda, desse caos todo, o Senhor se mostrando com você aí. É, eu queria terminar, não consigo terminar essa live, porque toda hora eu penso uma coisa legal para te perguntar. Mas eu queria terminar agora falando com você sobre algo que eu acho muito relevante, tanto para quem vai estar com a gente ali em Itajaí na conferência Mulheres DT. É só escrever autênticas aqui nos comentários que a gente te manda todas as informações, meninas. Mas para quem está assistindo essa live, pode ser até um homem, não importa. Mas você falou aí sobre às vezes a gente levar um tempo para a gente aprender a tirar todos os benefícios dessas dificuldades, desses sofrimentos da vida, né? Eu eu fico perguntando, né? Como no meu meio não era muito comum a gente ter psicólogas cristãs, psicólogos cristãos. Eu acho que é algo muito generalizado. Até hoje existe muito preconceito. Às vezes as pessoas acham que são fracas as que procuram uma terapia ou que procuram uma ajuda. O, o pouco que eu já aprendi e que eu já compartilho com outras pessoas, que começou aí de uma jornada de uns 15 anos para cá, que eu tenho mais contato comigo mesma e com profissionais, mulheres de Deus que me ajudaram muito nessa minha jornada de autoconhecimento, de cura, né, de crescimento. Eu fico pensando, por que que eu não comecei antes? Por que que a Ana lá, criança, não recebeu uma ajuda diante de tantas situações que eu vejo hoje que se as nossas crianças enfrentam, por exemplo, o meu filho Benjamin, durante a pandemia, ele desenvolveu um tique nervoso, eu já falei sobre isso antes, e a primeira coisa que o Gustavo e eu fizemos foi procurar uma psicóloga pediatra. E foi maravilhoso, né? E até psiquiatras mesmo, cristãos, hoje nós temos tantas opções. E a minha pergunta, então, para você é essa: você não acha que às vezes as coisas demoram mais para a gente tirar proveito da vida? Porque a gente está enclausurada aqui dentro com o que a gente já está sabendo, com o que a gente aprendeu, com o mundinho que a gente vive. Eu me lembro que uma das perguntas que eu mais fazia para o Senhor diante das minhas dores era: Senhor, mas eu tenho tudo, eu tenho a Bíblia, eu tenho tudo, porque eu não consigo me sentir plena ou com vida abundante, porque eu não consigo lidar com essa situação com a sabedoria necessária, ainda que eu esteja te pedindo. E eu entendi que é porque essa cura eu não vou receber sozinha. Eu não vou receber sentada com uma pregação sendo falada no púlpito. Eu não vou receber sem perguntar para alguém que talvez já tenha essa resposta para me ajudar. Você acha que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui estão assim como que atrasando esse florescer, esse frutificar, esse embelezar o mundo, essa utilidade delas na vida,
Porque elas não procuram ajuda. Com certeza. Muitas pessoas têm uma compreensão errada da psicologia, né? A psicologia, para vocês entenderem, é uma ciência que nasceu da Bíblia. Nasceu da Bíblia. O Antigo Testamento todo fala da alma, né? A psicologia trata com a alma. O que que é a alma? A alma são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, é o jeito como a gente pensa as coisas, são as nossas motivações internas, são os nossos pensamentos, a nossa vontade, o jeito como a gente planeja e executa as coisas, tá? Então, a psicologia trabalha com a alma. E não existe uma alma destituída de um corpo e de um espírito, Não tem né? não assombração não, né, doutora Não, né? Rosane? Alma penada não, né? Só que não, né? Só nos desenhos animados. Se você vê uma por aí, você pode expulsar, gente, que é demônio, tá? Não é alma, não é ser humano desencorpado, não. Então, assim, e as pessoas por causa de medo, né? De preconceito, de arrogância, né? Elas ficam em si mesmadas, ao invés de procurar ajuda de alguém que, digamos assim, estudou. E olha, especialmente os psicólogos cristãos, porque a psicologia não outorga para si a responsabilidade de cura, certo? Ela quer ajudar a pessoa a assimilar o problema e a lidar com ele, conviver com ele. Quem fala de cura? É a Deus. Bíblia, É. é a espiritualidade. Então, quando se junta num profissional a psicologia e a teologia, o psicólogo cristão, ele acredita em cura, entendeu? Aleluia. Ele tem Acredita em histórias de cura. cura, né? E não só por causa da cura que vem de um tratamento emocional, mas o psicólogo cristão é o quê? Ele se coloca como um instrumento Amém. de Deus, para ser usado na cura daquela pessoa. Assim Aleluia. como o médico cristão se coloca como um instrumento de Deus para ser usado por Deus para curar um câncer, né, curar uma outra doença, o psicólogo cristão também. Então nós somos afiados através do contato com outras pessoas. Nós somos polidos, nós somos melhorados. Sozinho a gente não, a imagem de Deus ela é derramada sobre homens e mulheres. Então a gente precisa de outras pessoas. Nós não nascemos para ficar sozinho. Então a gente sim pode ter ficado doente. A doença entra no mundo pelos relacionamentos inadequados que a gente teve, não saudáveis. Mas a cura também entra por essa via, desses relacionamentos saudáveis que a gente estabelece Aleluia. aqui. Glória a Deus. Relacionamentos com pessoas que já foram curadas ou que estão, porque curadas a gente sempre precisa de alguma coisa, né? Pleno, saudável, só lá, né? É, a obra Aqui completa, né? a gente vai lutando para se curar. Mas então, assim, é um dando a mão para o outro para ajudar nesse processo de cura, de melhoria, né? E eu entendo que esse é o jeito que Deus traz a cura para o mundo. É através de Amém. pessoas, pessoas que vêm para nos ajudar, pessoas que são os anjos que ele envia. Eu sempre digo assim: existem anjos celestes e existem anjos humanos, que são pessoas que Deus usa para ajudar a gente nas nossas dificuldades. Amém. E é assim que a gente vai encerrar o nosso papo. Eu espero que vocês todos tenham amado essa conversa, assim como eu. A doutora Rosane, eu a conheci por causa dessa instrumentalidade em meio às catástrofes ali no Rio Grande do Sul. E eu seguia, então, o perfil dela no Instagram. E foi por meio da AME que nós, como Diante do Trono, também fizemos as nossas doações. A gente procurou, né, a recomendação de alguém confiável, e ela e o pastor Rude, já há tantas décadas ali em Lajeado, no Rio Grande do Sul, eles são muito conhecidos, muito queridos. E foi a Ila Karina, um beijo, Ila, nossa amiga querida, que me recomendou. E à medida que as enchentes foram baixando, as águas foram baixando, as doações, tudo foi sendo reconstruído e ainda está em muitos lugares. Mas, de repente, eu comecei a ver a doutora Rosane com as pílulas de psicologia e da mentoria de
de desenvolvimento pessoal, profissional que ela faz, e aquilo eu fui ficando assim, meu Deus, que mulher é essa? Que mulher é essa? Eu fiquei tão maravilhada, foi acrescentando tanto na minha vida que eu a convidei e ela faz parte, né, do nosso time na Escola de Mulheres DT e também agora no Mulheres DT em Itajaí, dias 15 e 16 de agosto. Começa dia 14, entrada franca, até os homens podem estar. Pastor Júnior Rochirola vai estar pregando na quinta. E na sexta e no sábado, aí já é só para nós mulheres. Eu, a pastora Michele Rochirola, Camila Campos, que é uma cantora e preletora também. Ela também é psicóloga, Rosane, Camila. Sim, eu vi. Ela é fenomenal, ela venceu um câncer, tem um testemunho maravilhoso. E uma tal de Ana Paula Valadão Bessa também vai estar lá com você, viu, Rosane? Ai, que lindo. Eu quero, então, encerrar nossa conversa lembrando a todos que se você escrever Autênticas, que é o nome do Ministério de Mulheres lá em Itajaí, Autênticas, você recebe pela nossa automação um contato da nossa equipe que já vai te conduzir ao site, a tirar todas as suas dúvidas, as perguntas que você tiver, como você pode se inscrever e dizer também que se você se inscrever na conferência, você já vai estar apta a receber um presente, que é uma promoção que a gente está preparando para quando as matrículas da Escola de Mulheres DT se abrirem novamente, para que você possa ter acesso a tantas aulas em que a doutora Rosane também participou ali, esmiuçando temas muito específicos sobre relacionamentos difíceis. E você não precisa inventar a roda. Eu, se soubesse que podia ter ajuda em tantas áreas da minha vida, tinha começado desde criança, viu? A ter ajuda com terapia, com conversas tão enriquecedoras, tão práticas, né, de sabedoria e de revelação do Espírito Santo junto com a ciência que ele concedeu. Então, doutora Rosane, uma boa noite para você, uma noite bem quentinha aí. Foi um grande prazer, uma grande honra estar com você, conhecer você pessoalmente. Foi um presente de Deus da minha vida. Foi realmente Amém. assim, um presente de Deus. Quem diria que um dia eu ia conhecer a Ana Paula Valadão, ia abraçar ela, ia dizer, ela é minha amiga, Não te né? solto, ó, tô agarrada em você, não te solto, Rosane. Ainda vou aí tomar o chimarrão com a erva que você prepara, das flores, das Sim, camomilas e tudo mais. Eu do guardo tudo que você chá. me promete, hein? Pode deixar que eu vou te dar. E ó, as gurias estão escrevendo aqui, ó. Ah, deixa eu Vem pra ler. Lajado, vem pra Lajado, Vem vem pra pra lá já. Lajado. Eu vou, Ó, gente, me ajuda em oração, que meu marido é uma rocha que só Jesus move. Porque Jesus é a rocha do meu marido. Eu já tô falando na cabeça dele, amor, eu quero ir em Lajeado. Amor, eu quero ir em Lajeado. Um dia Jesus fala com ele também. eu acho que eu vou ter que mandar uma cartinha pra ele. Te amo, Rosane. Olha, tô lendo aqui, agora que eu pus o óculos, ó, um monte de gente falando, amei, fui edificado. Ó, o pastor João Tavares estava aqui. A Sheibe Vanessa, live preciosa, obrigada, amadas. E por aí vai. Muita gente aí de Lajeado, obrigado. Muita gente aí do Sul. E também tantas outras pessoas. Eu vi gente escrevendo Bahia e tudo mais. Obrigada, gente. Vou salvar a live, tá? Quem não pôde Tá. estar ao vivo vai poder assistir depois. Boa noite! Beijo!